A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição 3, o amigo dos pecadores. Mas vamos ver antes o que a Bíblia fala sobre amigo. A gente já conversou um pouco sobre isso em algumas aulas, a diferença de colega e amigo. Mas olha só o que a Bíblia diz lá em Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. O que está falando aqui? Que nas horas mais difíceis, aquele amigo mais chegado, os laços ficam tão fortes que é como se fosse da nossa família, né? Como se fosse um laço de sangue, um laço familiar mesmo. Tem um outro versículo lá em Provérbios 18:24 que diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então quer dizer, você pode ter várias pessoas ao seu redor, vários colegas, a gente chama até de amigos, mas sempre tem um que é mais chegado do que um irmão, né? Uma pessoa muito mais próxima. Nós temos um outro versículo que diz aqui, em Provérbios 27:17, assim: com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que está querendo dizer? Né? O ferro, a gente afia o ferro usando outro ferro. E um homem, né? Um ser humano, ele se afia, ele se melhora, quer dizer, ele fica bem melhor quando ele tem o quê? Um amigo. Por quê? Porque este amigo vai ajudá-lo, vai acompanhar. Se tiver errado, ele vai falar a verdade. Você, olha, você é meu amigo, mas isso que você está fazendo está errado, esse caminho não é correto. Então, que um vai ajudando, o outro vai crescendo, vai aprendendo. Então, é muito bom ter o quê? Amigo. Né? É muito bom, e a Bíblia nos revela isso. E a palavra-chave para amizade é o quê? É o amor. Né? As pessoas podem falar assim, não, a amizade precisa de respeito, precisa assim, de educação, precisa ter afinidade, pode falar um monte de coisa. Mas realmente o que é mais importante é o quê? É o amor, porque quando você ama, você respeita, você entende as diferenças, você é sincero, você tem confiança. Então o que você precisa, em primeiro lugar, é ter o quê? Amor. Né? E Deus é amor, como está escrito lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente precisa ter amor, e Deus é amor. Então se a gente tiver o Senhor na nossa vida, as nossas amizades vão ser prósperas, vão ser boas. Né? A gente vai ter bons amigos, e nós também seremos bons amigos. E o interessante é que o amor de Deus, ele é o quê? Incondicional. Ele não impõe nenhuma condição para nos amar. O Senhor ama todos da mesma maneira, tanto aqueles que estão na igreja servindo, quanto aqueles que não estão. Mesmo nós, quando temos um amigo próximo, que a gente o ama bastante, às vezes ele pode nos decepcionar, pode nos chatear, às vezes a gente pode pensar, também ele fez isso comigo, eu vou fazer. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é o próprio amor. E o amor dele é incondicional. A gente não precisa fazer nada para ele nos amar. Ele simplesmente nos ama. E tanto aqueles que estão na igreja, quanto aqueles que estão fora. E aí nós podemos pensar, né? Se ele ama todos, por que alguns serão salvos e outros não? Né? Por quê? Já que ele ama a todos. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio para escolher a ser salvo por Jesus ou não. E o pecado nos separa de Deus. E somente por intermédio de Jesus Cristo é que a gente pode alcançar o perdão dos nossos pecados. E foi por isso que Jesus veio à Terra, para nos dar salvação, nos libertando do pecado. Então assim, Deus, ele ama a todos da mesma forma. E ele deu o Filho dele para que viesse aqui. E aí a gente tem a opção de escolher a servir a Deus ou não. E é por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, porque foi ele que morreu na cruz por amor de nós. Então, se nós aceitarmos isso, aí nós vamos ter salvação. Mas Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. A nossa religião diz assim, o amigo dos pecadores. Jesus, ele ama o pecador, ele só não ama o pecado. E o pecado faz o quê? Faz que a gente se distancie dele. Deus está aqui e a gente começa a pecar, a gente começa a se distanciar. Mas quando você aceita Jesus, você começa a se aproximar. Então é o quê? Uma escolha. Vamos seguir aqui. E a gente vai falar um pouquinho hoje da história de Zaqueu. Né? Zaqueu era um pecador, a gente vai ver aqui, e como que a vida dele tem sido transformada. E diz assim lá em Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao 3. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura.
Então vamos conhecer um pouquinho aqui sobre Zaqueu. Quem era Zaqueu? Então, primeiro, o nome Zaqueu significa puro. É isso que significa o nome Zaqueu. Porém, ao longo dessa história que a gente vai estar falando hoje, a gente vai ver que a vida dele estava com algumas impurezas. Ele era chefe dos publicanos. O que é ser chefe dos publicanos? Seria o chefe dos cobradores de impostos, né? Lá na cidade de Jericó. Esses eram odiados pela sociedade judaica, apesar de serem judeus, e cobravam os impostos para o governo romano. E a maioria dos cobradores eram desonestos e cobravam um valor maior do que era exigido. E além disso, Zaqueu ele era baixinho. E aí a gente vai ver o porquê. Pelo fato de ele ser baixinho, o que ele fez? Então, assim, o que é o mais importante aqui nessa história é a gente entender que Zaqueu ele era judeu e ele era chefe daquelas pessoas que cobravam os impostos, né? Ele trabalhava para o governo romano. Então tinha uma taxa, o que o governo romano colocava que era muito alto, os cobradores de impostos colocavam uma outra taxa e o chefe desses cobradores um valor mais alto ainda. Normalmente era assim. A gente pode dizer que era 100%? Não, mas a maioria desses cobradores de impostos fazia isso. Para quê? Para que eles ganhassem um pouco a mais, né? Que é errado, que eles já eram pagos para fazer essa cobrança dos impostos. Então eles eram odiados pelos judeus, eles eram detestados pelo pessoal da sinagoga, né? Os fariseus, os saduceus, os principais ali, os sacerdotes, eles não gostavam. E os judeus, de uma forma geral, os trabalhadores. E os judeus estavam muito pobres já ali, por quê? Os impostos eram muito altos que eles cobravam. Então, o que os judeus ganhavam no trabalho, boa parte era para pagar esses impostos ao governo romano. E aí, ainda os chefes dos publicanos ainda pegavam, ou os próprios cobradores pegavam um pouco desse dinheiro. Mas vamos lá. E o que Zaqueu fez, né? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver o porquê havia de passar por ali. Então, ele era baixinho e ele queria ver Jesus. Provavelmente ele ouviu falar de Jesus. A gente não sabe o que ele ouviu, a gente não sabe se deu uma curiosidade, porque Mateus também ele era um cobrador de impostos e ele se tornou um discípulo de Jesus. E ele subiu nessa figueira brava, que também é chamada de sicômoro. E eu trouxe aqui as fotos para vocês verem, né? Então, essa foto que está aí é uma foto de uma árvore, né? Dessa figueira braba que falam, e lá em Israel existe várias dessas figueiras, algumas ele fala, foi aqui que Zaqueu subiu e tal, a gente não sabe ao certo qual foi que ele subiu, mas a gente sabe que ele subiu, e é uma árvore alta, é difícil de subir, principalmente para uma pessoa que era baixinha, mas ele fez esse sacrifício porque ele queria ver a Jesus. A gente não sabe o que ele ouviu, o porquê que estava a curiosidade dele, mas o fato é que ele estava curioso e ele queria ver Jesus. Vamos prosseguir aqui no texto. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que interessante, né? Zaqueu subiu a árvore para ver Jesus. Então ele não conhecia Jesus, ele não sabia, ele queria saber quem era, ele queria ver. E aí Jesus, quando está passando por debaixo da árvore, Jesus olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa. Né? Então, Deus sabia quem era Zaqueu, que Zaqueu estava ali. Jesus, por intermédio do Espírito Santo, sabia que o nome dele era Zaqueu e falou para ele descer. E naquele momento que ele desceu, ele foi o quê? Transformado. Então vamos ver um pouquinho, né, mais a fundo nisso. Por mais pecados que uma pessoa possa ter, se houver um arrependimento sincero, ela se tornará amiga de Jesus, pois ele fará morada em sua vida. Porque Jesus falou assim, ó, desce daí, eu vou para tua casa, hoje chegou salvação na tua casa. Então a gente vê que é o que? Uma transformação. Né? E a gente vê assim, só que o que aconteceu no meio desse caminho? Tinha os murmuradores, eles começaram a falar assim, ué, Jesus vai ficar na casa de Zaqueu, o chefe dos publicanos, aquele que nos cobra, aquele que defrauda, sempre tem o quê? Os murmuradores reclamando, né? Porque Jesus estava ali, eles falavam assim, a atitude de Jesus em hospedar-se na casa de Zaqueu, um homem pecador, despertou críticas daqueles que se consideravam melhores por seguir a lei
de Moisés. Eles falavam assim, olha, a gente segue a lei de Moisés, a gente vai no templo, a gente vai na sinagoga, a gente está fazendo tudo certinho e agora Jesus vai na casa desse publicano, de um pecador, né? Então começou o que? As críticas. E aí eu faço uma pergunta, será que também nós não somos assim? Aí você fala assim, como assim, irmã Renata? Como assim que você está falando que a gente é murmurador? Mas será que às vezes nós nos achamos melhores do que aqueles que não frequentam a igreja? Será que às vezes a gente fala assim, eu sou melhor do que ele porque eu vou para a igreja, mas ele não? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus não se agrada disso, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? E temos que entender que somos todos pecadores e Jesus veio para todos. Por mais que nós já tenhamos aceitado Jesus, que nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, que nós servimos Ele na igreja, a gente tem que estar sempre atento, porque aqui nós somos humanos, somos falhos e podemos cair a qualquer momento, né? E aí a gente tem que se arrepender e voltar. Então ninguém é melhor do que ninguém. O único que é o melhor, que é o perfeito, é Deus, é Jesus, o Espírito Santo. Eles são perfeitos, mas nós não. Então nós não podemos julgar, né? Tem pessoas às vezes que aceitam Jesus na igreja, veio todo assim, nossa, sofrido, né? Alguns por usava droga, ou roubava, ou matava, não importa, né? Era uma pessoa que veio, acabou de aceitar Jesus, é uma pessoa terrível, cheia de pecado, e ele aceitou Jesus e o Senhor começa a transformar a vida dele, já batiza com o Espírito Santo, já dá dons, e já começa a trabalhar na igreja, e às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô aqui há tanto tempo, ninguém nunca fez isso, Deus não olhou para mim, mas não é isso. Também vai da nossa disponibilidade de adorar, de servir, do nosso arrependimento. Então, todo aquele que se arrepende, ele se aproxima de Deus, ele se torna amigo de Deus. E todos têm a chance de ter a salvação, né? Na presença de Jesus, Zaqueu tornou-se um homem transformado e quis uma mudança de vida. Prova disso é que daria a metade dos seus bens aos pobres e devolveria 4 vezes mais caso tivesse roubado alguém. Então ali já houve a conversão dele, ele já percebeu, ele falou assim, nossa, eu sou um pecador, eu posso me ajudar na obra, né? Ele era rico, ele falou assim, olha, eu já vou pegar metade dos meus bens e já vou ajudar os pobres, já vou fazer alguma coisa por eles. É o que ele podia fazer naquele momento, é o que ele tinha. Então quer dizer, você vai, irmã Renata, então a gente aceita, vai ter que dar tudo? Não, não é isso que eu estou dizendo. É que o coração dele já tinha sido transformado, não estava mais na riqueza, né? Porque ele era cobrador de impostos, pensava, não, ele falou assim, olha, metade do que eu tenho já vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, quer dizer, se ele roubou alguém, cobrou alguém a mais do que devia, ele ia fazer o quê? Ele ia restituir 4 vezes mais. Então aqui a gente vê que realmente a vida de Zaqueu foi transformada. E porque diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Então, que nós não venhamos a julgar ninguém, né? Jesus veio para todos, para aqueles que cometem menos pecados, para aqueles que cometem muitos pecados, não importa. Jesus veio para todos. O que nós devemos fazer é nos arrepender e falar também do arrependimento, falar que Jesus salva, falar que Jesus transforma, que Jesus faz maravilhas na vida do ser humano. Por isso que a nossa lição fala o amigo dos pecadores, porque o Senhor veio para remir, Ele veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Amém, adolescentes? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Vamos para as nossas perguntas. Como podemos obter o perdão dos nossos pecados? O que é ser chefe dos publicanos? E qual foi a prova da transformação de Zaqueu? Amém? Terminamos a nossa aula por aqui e que Deus os abençoe e até a próxima aula.